Alô pessoal, aqui quem fala é o Rei da Caneta. Estou aqui de volta gravando vídeo para vocês e contando um pouco da minha história. O pessoal ficou curioso porque muita gente não sabia que eu havia jogado no América. Afinal, não joguei no América, mas eu fui emprestado ao América. O Nacional me emprestou o América, eu fiquei lá durante 5 meses, eram 6 meses de contrato, mas eu nem esperei terminar os 6 meses de contrato porque eu não estava sendo aproveitado no América. E eu tinha saído de uma fase boa no Nacional, onde o Nacional tinha conseguido acesso. A gente tinha voltado à primeira divisão e eu fui o destaque do campeonato naquele ano e fui emprestado ao América. Mas treinando com seriedade, como sempre, com muito profissionalismo, eu não estava sendo aproveitado. O América jogando a Série B, eu joguei poucas partidas. Depois de 5 meses que eu estava no América, o treinador me chamou, falou: olha, não fui eu que mandei te contratar, quem te contratou foi um diretor, que inclusive já saiu do América, já mudamos a diretoria, e eu já tenho o meu time formado. Quando você chegou aqui, meu time já estava praticamente formado, e dificilmente eu vou contar com você aqui. Apesar de estar treinando bem, pessoal, treinando bem nos coletivos, eu treinava no time de baixo e treinando muito bem, muito aplicado acima de tudo, como sempre. Mas aí eu pedi para voltar para o Nacional, porque eu sabia que não ia ser aproveitado, depois dessa conversa que eu tive com o treinador. Aí voltei ao Nacional. Voltei ao Nacional, joguei mais... Aí o Nacional já estava na primeira divisão, joguei mais 2 campeonatos mineiros, ainda com paciência, sabendo que tudo é no tempo de Deus, né? E sempre trabalhando, sempre me dedicando ao máximo, esperando a minha hora chegar. E essa hora chegou. Foi quando eu fui transferido em definitivo para o Botafogo de Ribeirão Preto. Cheguei lá, fiquei um pouco assustado devido à estrutura completamente diferente daqui, do Nacional. E comecei a treinar no Botafogo e com grandes jogadores. Quando cheguei estava Marco Antônio Boiadeiro, Raí, Nelson, o goleiro Gasperim, tinha bons jogadores. Aí fui à procura do meu espaço. Fui buscando meu espaço devagar, porque quando eu cheguei já tinha um volante lá também, que já estava 10 anos no Botafogo, titular absoluto do Botafogo e capitão do time. E essa foi a primeira pergunta que o repórter me fez, né? Falou qual seria a minha perspectiva de jogar no time, porque já tinha um capitão há muito tempo. E eu falei que ia buscar meu espaço, treinando, como sempre, e buscando, junto com o grupo, claro, fazer bons treinamentos para mim continuar brigando por uma posição e um lugar na equipe titular do Botafogo. Isso aconteceu logo em seguida. O titular, que era o Pedrinho, ele saiu do Botafogo devido a uma contusão e ele já estava com 36 para 37 anos. Ele me chamou, conversou comigo e falou: olha, essa camisa assim está bem representada agora, posso ficar tranquilo que você vai representar muito bem essa camisa. E a partir daí eu comecei a jogar no Botafogo. O Botafogo logo em seguida contratou o Mário Sérgio, que era meu ídolo, e o diretor do Botafogo era muito amigo do Mário, contratou o Mário, que já estava praticamente parado, e veio para o Botafogo e eu aprendi muito. Quando o Mário chegou, falei para ele que ele era meu ídolo e era um grande prazer jogar ao lado dele. E ele me ensinou bastante e nós fizemos uma boa campanha naquele ano, o Botafogo chegou ali entre os primeiros. E isso me ajudou bastante. E no ano seguinte foi o meu destaque no Botafogo. O Botafogo fez uma excelente campanha, ficando atrás apenas dos grandes, né, da capital. E aí, pessoal, foi o ano em que o Raí foi vendido para o São Paulo, né, devido ao destaque do Botafogo do Campeonato Paulista. Aí começaram a surgir algumas equipes interessadas nos jogadores do Botafogo e eu fui um desses, né, um desses destaques, e apareceu o Palmeiras, o próprio Fluminense. E, por ironia do destino, eu acho que tudo é por Deus, apareceu também o Bahia, interessado em me contratar, primeiramente por empréstimo. Eu fui para o Bahia, muita gente não sabe disso, mas eu fui para o Bahia emprestado. E com 6 meses, né, a validade do empréstimo, e com 3 meses que eu estava em Salvador, o Paulo Maracajá comprou meu passe, que era o presidente do Bahia,
comprou meu passe junto ao Botafogo, eu fiquei já em definitivo. E aí comecei a treinar no Bahia, né? Senti muito a minha chegada no Bahia, porque quando eu saí de Ribeirão Preto estava muito frio, eu cheguei em Salvador, estava mais de 30 graus, então senti muito, tinha muito problema de adaptação. E isso fez com que eu não jogasse as primeiras partidas do Brasileiro. Joguei algumas partidas ainda do Baiano, que estava na semifinal do Baiano, joguei, acredito que umas 2 partidas do Baiano, mas perdi muito peso, meu peso que eu jogava era 77, 78, eu cheguei a 71 quilos. Isso me enfraqueceu bastante, eu estava sem disposição para treinar, e isso me prejudicou muito a minha chegada no Bahia. Foi quando o Evaristo me chamou, perguntou o que estava acontecendo, né? Eu expliquei para ele, aí ele falou, então, me perguntou se eu morava sozinho, eu falei que morava, ele falou, então sozinho você não alimenta bem. Então você vai ficar aqui no Fazendão. Foi quando ele me internou no Fazendão, né? Eu fiquei confinado no Fazendão uns quase 30 dias. Foi quando eu comecei a voltar ao meu peso e treinar normalmente. E voltei aqui profissional contra o Atlético Mineiro no Mineirão, quando nós empatamos 1-1. E a partir daí fui ganhando espaço no Bahia e comecei a jogar como titular. E joguei o restante do campeonato, que todos vocês já sabem, que chegamos no final contra o Inter. E eu fiz boas partidas durante todo o campeonato. Uma das partidas memoráveis foi aquela que nós ganhamos de 2-0 do São Paulo, no pleno Morumbi, onde o Bahia teve uma grande atuação. Ali todos os jogadores tivemos ali uma boa atuação. E foi quando nós começamos a acreditar que o Bahia poderia ir mais longe. Isso ajudou, deu confiança para a gente, e o Evaristo conversou com a gente do potencial de cada um. Ele dava muito moral para nós jogadores, que nós tínhamos condições de crescer ainda mais dentro da competição. E foi o que aconteceu. Nós fomos crescendo dentro da competição e chegamos até naquele jogo contra o Sport, que foi um jogo difícil. Empatamos 1-1 em Recife e 0-0 no tempo normal e 0-0 na prorrogação, onde o Bahia chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro, que pegamos o Fluminense. Aí foi um jogo difícil também, lá no Maracanã, um jogo 0-0, onde suportamos, principalmente no início do jogo, a pressão do Fluminense, né? E depois começamos a jogar normalmente. E no segundo jogo, foi aquele jogo, né, que teve 110 mil pessoas na Fonte Nova, fora aqueles que não conseguiram entrar. E quando nós entramos em campo, foi aquele alvoroço, né? A manifestação da torcida, que já vinha apoiando a gente durante todo o campeonato, mas naquele jogo contra o Fluminense, a atuação da torcida foi muito boa, muito importante, que empurrou a gente. Nós começamos perdendo o jogo, de 1-0, gol de Washington, depois fizemos 1-1, e depois nós viramos com aquele gol do Gil. Primeiro gol do Bobô de cabeça, e depois o Gil virou. Foi uma partida em que nós fomos quase que perfeitos, houve ali quase que a perfeição em termos de marcação, de atuação de todo jogador na parte física, tática, técnica, a parte de finalização, de marcação, principalmente a parte de marcação, que nós marcamos muito bem o Fluminense, e a gente tinha um esquema de jogo já determinado desde o começo do campeonato, que a gente marcava bem o adversário no nosso campo e saía uma transição muito rápida para o ataque, com jogadores de velocidade, principalmente do lado esquerdo, com o Marquinhos. E isso fez com que nós chegássemos à vitória contra o Fluminense e passássemos da semifinal para a final naqueles 2 jogos contra o Inter. Foram 2 jogos muito importantes. O primeiro aqui, a mesma coisa, a mesma história se repetiu. Nós saímos atrás no marcador, começamos perdendo, depois nós viramos o jogo, 2-1, e fomos para a grande final no Beira-Rio contra o Internacional. Aí depois eu vou terminar de contar essa história para vocês, que essa história culminou-se com o título brasileiro de 1988. Então até o próximo vídeo, pessoal, se Deus quiser. Um grande abraço aqui do Rei da Caneta, e logo estamos aí mais uma vez para mais um vídeo para vocês aí curtir, compartilhar, vocês podem comentar. Beleza? Grande abraço, fique com Deus.